Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Boa noite, minhas pupilas. Boa noite. Mais uma quarta-feira, estamos de volta, graças a Deus. Obrigada por todos que estão entrando, por todo mundo que está sempre aqui comigo. Já faz aí, hoje a live é bem... Todas são especiais, né, gente? Eu sempre falo isso. Mas eu acredito que cada live que passa, tudo que passa, tem um... Não liguei a minha ring light, gente. Pera aí. Erros de produção hoje. Ai. E bora. Ah, assim vocês me veem melhor, né, gente? Pelo menos a imagem fica melhor. Gente, esse cabelo, hein? Não sei se eu vou conseguir por muito tempo não, tá? Minha convidada já tá aí na live. Eu já chamo. Bora, gente, pega na setinha aí embaixo, ó. E bora enviar pra todo mundo. 50 pessoas, gente, é pouquinho. Seu direct tá aí lotado. Eu tenho certeza que todo mundo pode tirar um tempinho pra ver essa live hoje. E bora. Deixa eu encaminhar aqui pras minhas 50. E bora, bora, bora. Já te chamo, tá, dona Tânia? Oi, Adriana. Boa noite. Ai, gente, tá tanto calor aqui. Meu Deus. A Tânia que vai tá boa, que eu vi que ela montou o estúdio dela todo lá fora. Quase que eu fui lá pra baixo também, pra ficar no fresquinho bom. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bora, meu povo, encaminha aí. Encaminha aí. Vou até pôr esse cabelo pra trás, porque tá muito calor. Isso aí, bora, bora. Só nos aviãozinhos, ó. Já te chamo, tá? Já aceito, né? Boa noite, Pati. Saudades tua, mulher. Meu bigodinho tá até suado, gente. Boa noite, Andréia. Boa noite. Bora. Ai. Boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite, Lídia. Muito bem-vindo todo mundo. Sejam bem-vindos. Quem é a primeira live, continuem aí, porque esses assuntos, tudo que nós trazemos aqui é muito importante para o mundo que a gente vive hoje, sabe? Boa noite, Luiz. E às vezes o mundo que nós estamos hoje, a gente precisa de suporte, né? A gente precisa tá sempre amadurecendo esse lado nosso, né? O lado emocional. Então, vai ser muito incrível hoje. Muito incrível. Tânia, já vou te aceitar, tá? Gente, pra lembrar, hoje eu vou desativar antes até da Tânia entrar. Eu desativo os comentários pra não ficar aqui passando no rosto da Tânia, dos convidados, e eu não conseguir, a gente não conseguir concentrar no assunto. Quem tiver alguma pergunta, quiser saber algo, tem dúvida sobre algo, seja do assunto que nós estamos falando, seja do assunto que, né, seja fora do assunto, mas que você acha que é importante para você, envia aqui na caixinha. Hoje eu não coloquei caixinha nem ontem nem hoje, porque o meu Instagram estava bugado. Eu não consegui colocar caixinha de pergunta.
não tava aparecendo ela pra mim. Então, por isso eu não pude fazer nos stories. Então, se você quer mandar alguma pergunta, aproveita essa caixinha que tem aqui embaixo e manda, que no final a Tânia responde todas. E eu também, se for pra mim, tá bom? Então, já vou desativar aqui e vou chamar a nossa convidada. Já aceitei, Tânia. Já aceitei. Olá! Deixa eu abaixar aqui um cadinho o meu som. Mulher, tu tá num ambiente muito gostoso, hein? Viu? Menina, vim pro quintal de casa aqui, porque eu tô aqui na Sertã. Aqui, a essa hora ainda estão 30 e poucos graus. Tá aqui também. Misericórdia. E aí eu falei, olha, pedi pro meu marido, ele puxou a extensão, puxou tudo aqui pra fora. Falei, é mesmo aqui que eu vou. Eu falei, quase que eu fui ali pra baixo também, que o dia hoje dura muito, né? Mas tá, a janela aqui tá aberta, mas tá muito calor mesmo, né? E a diferença é que o calor aqui é muito mais seco que o calor do Brasil, né? Exatamente, exatamente. Então a gente fica sufocado. Mas olha, um prazer ter você aqui no nosso podcast. Obrigada desde já por aceitar o convite, por estar podendo bater esse papo comigo. Porque a gente que vive nessa vida corrida, tirar uma hora e meia do nosso tempo não é fácil. Principalmente você que tem criança pequena em casa. Então, não é muito fácil. Eu já falei que é a Tânia Sampaio, mas apresente-se aí. Quem é a Tânia Sampaio? Vamos lá. Primeiro, obrigada. Olha, gratidão pelo teu convite. Senti muito honrada. E, gente, eu acho sensacional, né? Você, primeiro nome, Podcássia. Eu me apaixonei. Quando você... que empoderada pouco. Gente, que delícia. Adoro. Muito bom. E fiquei muito honrada e falando, gente, quando eu recebi teu e-mail, falei, meu Deus, adoro gente assim, gente planeada, que tem todo... Porque é mais fácil, né? Fica mais fácil de organizar. Eu sou muito correta isso, porque igual semana passada que eu deixei a live e tal, não, mas faz, convida outra pessoa, eu falo, não, gente, eu não sou assim. Porque pessoas que estão passando aqui são pessoas que têm compromisso comigo. Então eu gosto de avisar com 1 mês, com 2 meses, para a pessoa realmente se programar, colocar na agenda e tirar aquele dia. Exatamente. Eu não acho justo, eu prefiro ficar sem a live, ficar sem o dia, igual eu tirei a semana para mim, porque eu precisava muito desse momento comigo. Eu falei, não, semana que vem a gente volta e depois vai ter de novo, e agora não vai parar também, acredito eu. É isso aí, isso aí. As imprevistos acontecem e a gente tem que saber passar por isso também, né? É verdade, é verdade. Você tem estável, né? Estável e conforme? Aham. Aí. Não, eu sou estável e influente. Estável e influente? Meu marido é estável e conforme. Boa, muito bom. Então, olha, obrigada. Gratidão pelo teu convite, né? Aqui contribuir e espero que seja bem útil aqui. Momento, olha, tuas unhas estão lindas, você tá linda. Adorei teu cabelo assim. Mulher, já tá precisando fazer, eu não tô nem chegando tão perto assim mais. Não, não chega, porque daqui não dá pra ver nada disso, tá linda. Ai, obrigada, Tânia. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar. Sou Tânia Sampaio, sou Master Coach, sou formada pela Febracis. Atuo aí basicamente há 2 anos já. Foi aquilo que mudou a minha vida, hoje é minha profissão. Então, tenho orgulho, prazer de dizer que eu trabalho com o meu próprio propósito, que eu trabalho com aquilo que é o meu estilo de vida. E trabalho, basicamente, que eu gosto muito, sou apaixonada, reprogramação emocional. Aquilo do mudar, né? A gente ressignificar, reenquadrar, mudar porções de emoções, isso é fabuloso. A reconstrução, né? Daquele do emocional, aquele ambiente guardado que a gente muitas vezes nem tem acesso, às vezes sabe o que está acontecendo, mas nem sabe como lidar. Então, é aí que eu gosto de trabalhar. Trabalho com a parte de sabotadores mentais, sou especialista nessa área, da análise do perfil comportamental. E tenho paixão enorme em trabalhar com mulheres. Trabalho com homens também, mas eu tenho aqui um chamado muito grande para trabalhar com mulheres. Com mulheres. Exatamente. Sou co-criadora aqui do projeto Ela, Eu Livre Autêntica, junto com a Indiara Oliveira, e que a gente tem aí levado de uma forma muito ativa, essa reprogramação, essa cura emocional para as mulheres.
E tivemos agora sábado o nosso segundo treinamento Mulher Autêntica, foi assim sensacional, muita cura emocional, muita ação. Uau. Então é uma área que, se nós conseguimos trabalhar o nosso emocional, vai longe. É a minha realidade, né? Enquanto eu não me alinhei emocionalmente, eu não cheguei em lado nenhum. Eu podia ter todo o potencial do mundo e eu tinha, todas as capacidades do mundo e eu tinha, mas emocionalmente eu estava completamente destruída. E foi isso que me travou durante tantos anos. É o que eu tava falando aqui um pouquinho, porque às vezes as pessoas ficam assim, ai, cansada desse assunto de inteligência emocional, cansada de assunto que não resolve. E para gente que está assim mais dentro dos assuntos, mas hoje eu tenho muito conhecimento de acompanhar vocês, de pesquisar, porque eu gosto, Sim, eu sou curiosa. Tenho a minha mentora, que é a Paty, que você ai, conhece também. maravilhosa. Então assim, isso vem me mostrando o quanto mais o mundo que a gente vive hoje, as situações que nós passamos hoje, necessita desse lado da inteligência emocional. Sem dúvida, sem dúvida. Porque se a gente, e eu passei por isso e provei muito, porque se a gente não tiver do lado, com o lado emocional bom, nada flui na sua vida. Nada, Nada. nada. Nada flui. É E pode estar um pouquinho assim o seu emocional arrebentado, que ele te atrapalha você focar nas suas coisas. verdade. O lado emocional é muito surreal. E as pessoas ainda esbanjam um pouquinho isso, deixando isso de lado, sabe? É, E pronto, foi esse o propósito do podcast. O podcast veio para isso. Eu, como você já sabia, eu não fazia live sobre isso. E eu tinha só o Portugal Sem Filtro, que estava indo muito bem. Teve 20 episódios. Então, assim, estava fluindo, muita gente queria participar. E eu acho que quando eu acabei com o Portugal Sem Filtro, acho que foi um choque, porque veio muita gente me perguntar: ai, mas era tão legal ver experiências e tudo. Falei, gente, eu vou continuar trazendo pessoas que têm experiência, mas voltada para um assunto de superação, porque Deus quer isso para mim. Deus colocou o podcast na minha vida. Então, eu falei, eu não vou negar o que ele está me pedindo. Porque eu já nego tanta coisa, a gente já erra, a gente já peca em tantas outras coisas. E foi onde eu falei, pode ter uma pessoa aqui com a gente na live, pode ter 200 assistir depois, mas eu sei que cada live vai ser específica para pessoas específicas. exato, exato. É Então, isso cada mesmo. live toca de um jeito. E agora, então, para a gente começar, né? O porquê que a Tânia escolheu essa profissão? A Tânia fazia o quê e o porquê que escolheu essa profissão? Olha, tem cachorro latindo aqui, a doidada. Eu também tenho, né? Então, É a desvantagem de estar fora, mas pronto, vamos lá. aqui é latindo e mastigando a garrafa. Se vocês ouvirem um barulho estranho, ele tá mastigando garrafa. Ai, deixa eu te dar os parabéns, deixa eu te dizer, realmente, eu fiquei falando, eu fiquei arrepiada, porque parabéns pela ousadia, porque é muito mais fácil, né, manter aquilo que tá dando certo, aquilo, fazer ouvidos mocos, né, ai, não é pra mim, não é isso, né, e na realidade é isso que você disse, não é sobre a quantidade de pessoas, né, é sobre quem realmente precisa estar, e sobre a transformação de quem está, né, é sobre isso. Por isso, parabéns pela tua ousadia. Obrigada. E eu falo que muitas das vezes a Paty me ajuda tanto nisso, se ela estiver aí na live, gratidão, minha mentora, que na época que eu estava escolhendo, que eu coloquei pode propósito, coloquei um monte de coisa. Ela, vamos lá, qual que é o objetivo? O porquê não um pode Cássia? Não é a Cássia que está sendo empoderada? Não é a Cássia que está querendo começar um projeto? Nada mais justo que ter o nome dela. Porque é o podcast, né? E a mensagem só vive o propósito quem suporta o processo. Então, ela falou, por que não? Aí, quando eu fiz a logo e tudo isso, mandei para ela, não acredito, você fez, não sei o quê. Eu falei, agora entrou o podcast e nunca mais vai sair. Pode ter Ai, sensacional. O nome é sensacional, adoro. Ele pode ter várias temporadas, né? Porque a temporada pode mudar,
né? A Claro. gente vai encaminhando conforme Deus tá encaminhando. Mas se eu for olhar minha agenda, até final de setembro eu tenho sobre esse assunto. Uau. Então, é o que eu falo aí com o pessoal. Até setembro eu vou continuar até onde eu tenho convidado sobre isso. E Boa. depois vai, Deus, se Deus for da vontade dele, ele vai me entregar outros propósitos, outras coisas, outros assuntos. E eu vou conforme ele tem me colocado, assim, empurrado para frente, sabe? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, deixa eu dizer, por que eu escolhi a profissão? Na verdade, foi a profissão que me escolheu. Ah, Eu fui escolhida, né? E lá tá, é propósito. Quando é propósito, a gente vai. E eu comecei, isso foi pela minha transformação. Aquilo que eu vi em mim, eu quis levar para as outras pessoas. Eu senti esse chamado de responsabilidade de levar para outras pessoas aquilo que tinha feito sentido para mim, aquilo que tinha transformado a minha vida totalmente. Eu, logo no início da pandemia, foi mesmo no início, ó, fechou tudo, 13 de março, e 29 de abril entrou o método CIS na minha vida. E ainda bem, porque ainda semana passada eu estava falando com meu marido, eu não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse vivenciando isso agora, né? Porque eu venho de histórico de depressão, ansiedade, recaídas atrás de recaídas, medicada sempre. Então, provavelmente tinha dado curto-circuito aí ao longo da pandemia. Teria sido muito pesado, eu acredito. Então, Deus sabe como faz as coisas. E eu vivenciei o método CIS, e quando eu comecei a ver o quanto de inteligência emocional que eu achava que tinha, né? Sempre tem isso, eu sei, porque eu trabalhava, por causa da profissão que eu tinha. Eu era líder de equipe na Bimbi, trabalhei anos nessa posição, e lá aprendi muito sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, que favorecem muito isso para a liderança lá dentro. E então, eu vinha, mas trouxe aquela arrogância de, eu já sei, não, isso eu já sei. Inteligência emocional, já sei. Perfil comportamental, já sei. Tudo eu já sabia, né? Mas eu só estava em declínio. Sabia tanto que só estava caindo, né? E quando eu vejo que era muito mais profundo, e eu fui me deixando levar, eu fui me deixando entrar, né, nessa profundidade, que às vezes a gente só fica ali no raso, não ousa olhar mais para dentro. E eu, nesses dias de método CIS, ousei, me deixei levar e fui vendo que tudo estava no meu controle, que eu poderia fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes. Estava tudo nas minhas mãos, não existiam culpados, era toda a minha responsabilidade. Sim. Puxou a responsabilidade para quem tem que ser. Porque às vezes é Exatamente. isso, né? A gente recua, fala que não é nossa culpa e não assume a responsabilidade. Exatamente, eu não merecia nada do que eu estava passando, eu era uma vítima das circunstâncias. Então, aquela típica mulher guerreira que não para, que faz tudo e que não merece nada daquilo que está passando, mas que no fundo eu merecia, né? Eu estava plantando tudo aquilo, então eu estava colhendo. E mudar essa mentalidade foi, assim, algo libertador. Eu sei que muitas pessoas, quando se deparam com essa realidade, tem aquela sensação de ser assustador. Para mim foi libertador. Porque eu sabia que estava no meu controle. Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ser eu no controle. Então, eu sabendo que eu estava no controle, para mim, só depende de mim. Foi assim um gás que me deu e que eu nunca mais quis parar. Nunca mais quis parar. Eu vinha antes, eu estava desempregada na altura do método CIS, que eu, quando tive depressão, larguei tudo, larguei meu trabalho da Bimbi, larguei tudo, fiquei sem qualquer rendimento, depois fui fazendo trabalhinhos aqui, trabalhinhos ali, e fiquei sem trabalho justamente naquele mês que eu tinha saído da licença maternidade e ia entrar no subsídio de desemprego, e ia baixar drasticamente o meu ordenado. Nossa, Sim, e nós fizemos, Cássia, por Deus, a gente foi fazer as contas do método CIS, na altura, eles estavam deixando parcelar em 12 vezes. Era R$14,58 a parcela. A gente não tinha R$14,58. A primeira parcela a gente teve que ir ao cartão de crédito buscar esse dinheiro. Com os restinhos que estavam, né? Aquele coisinho, olha, tá aqui esse pouquinho disponível, vamos. E ousamos, porque a gente não estava tendo dinheiro nem para comprar as fraldas do Vitor. E foi assim, aquele momento de virada mesmo. A partir daí, tudo começou a fluir, a gente assumiu responsabilidade, eu assumi a responsabilidade da minha vida, meu marido assumiu da dele. Só um minutinho, desde o primeiro CIS ele já foi com você, então? Já. Boa. Então ele te apoiou desde o começo da sua loucura de encarar isso. Sim, apoiou.
teve ali para ele foi mais desafiador, né? Primeiro, a cultura, né? Ele tinha muitas crenças, muito tradicionalismo. Depois, a parte dele ser estável, né? Que ele precisa do tempo dele para mudança. Então, foram 2 anos que ele foi do jeito que ele conseguia, com o melhor que ele tinha, mas sempre me apoiando, sempre me apoiando. Da forma que ele conseguia, né? Exatamente, exatamente. Eu vivo, E é? eu vivo muito isso um pouco. Porque eu não Sim. fiz o CIS ainda, a gente nós queremos fazer e tudo isso. Ai, Mas por enquanto, a gente está tentando ajeitar as coisas para poder conseguir fazer. Mas a gente quer fazer o presencial mesmo, sabe? Eu sei que o online é bom, o online é do mesmo jeito, mas eu quero mesmo o presencial. Nem que a sim. gente tenha que ir para o Brasil fazer lá, mas a gente quer o Uhum. presencial. E só que a gente passou pelo método de Strava, da Sim, do Robson. sim, que também foi transformador, Foi né? muito transformador. Para mim, que eu já tinha feito análise de perfil com a Paty, já estava num desenvolvimento Sim. assim, um cada acima, ver como ele saiu de lá transformado e Uau, saber que tipo, uau, que uma inteligência emocional não faz com a gente. é mesmo. Tanto que o meu primeiro convidado aqui no podcast foi ele, Que contando a legal. experiência dele, a vida dele, como ele mudou, né? Como ele transformou. Mas Sim, continua lá. E foi bom, com que teu bom, esposo por que lindo. CIS. Sim, a gente fez e ele ali já mudou muito. Financeiramente, a nossa vida mudou muito. A gente conseguiu ali limpar um monte de dívida e depois, ao longo dos anos, continuamos aí, né? Porque estava muito feio, tá? A cena estava muito pesada mesmo. Eu imagino. E, sim, e aí a gente conseguiu ir arrumando, conseguiu se organizar diferente. A nossa comunicação mudou totalmente. Eu decidi ali logo fazer a formação do coaching e fiz. Fiz, Uau. vivenciei tudo aquilo e comecei imediatamente a atuar. Imediatamente. Que Foi assim, legal. terminar, e fui logo. Eu não tive aquele tempo de, ai, será que? Não, eu fui. De adaptação e Não, vou esperar para ver se eu vou encaixar mesmo. não, só fui, só fui. Fui Meu, fazendo pro bono, depois foram chegando meus clientes pagantes e a coisa foi acontecendo. E eu vivendo também, né? Porque é isso que para mim faz toda a diferença. Eu viver aquilo que eu prego, eu viver aquilo que eu levo para a vida de outra pessoa. Porque quando a pessoa chega com uma demanda para mim, eu sei do que ela está falando, né? E eu sei como contornar. porque às vezes as pessoas chegam perto da gente e também não tem noção do que a gente passa, né? Sim, Então, às vezes, a pessoa pode estar vindo contar uma história, contar uma dificuldade dela que você conseguiu vencer. sim, Então, de sim. certa forma, tu mostra para ela que ela também pode conseguir passar por isso, né? Eu acho É, que no meio do coach, dessa parte da inteligência emocional, acontece muito isso, né? sim, é ter essa experiência, né, de vida, porque pessoas se conectam com pessoas, né? E as histórias é que mudam as histórias. Então, quando alguém vê, olha para você, você conta a tua história, fala, olha, comigo aconteceu assim, 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 e hoje eu vivo assim, assim, assim. Dá esperança, né? Dá esperança. A pessoa olha para você e fala, poxa, porque se para ela deu certo, para mim vai dar também. Basta eu, E eu lembro, basta eu focar, né? exatamente. E eu lembro a primeira vez que eu contei da minha história de depressão, porque eu não contava. Eu era orgulhosa, eu tinha vergonha e pouca gente sabia. Eu me enclausurei durante anos. Eu tentava não ver as pessoas que eu convivia antes, porque eu tinha muita vergonha e estava muito acima do peso. E as pessoas olhavam para mim quando elas me viam, elas olhavam assim com aquele olhar de espanto. O que está acontecendo? O que aconteceu com Quase ela? dó já, né? Quase dó. Exatamente, eu me sentia super constrangida. Então eu comecei a me afastar. E eu contei, chegou um momento que eu comecei a contar dessa história. E uma vez eu contei dentro de uma aula que eu fui fazer para lançar uma mentoria junto com uma parceira que eu tinha. E eu contei a minha história, eu tremia por todos os lados. Meu E no Deus. fim, veio uma menina dizer que estava passando por isso, que já tinha tentado suicídio há pouquíssimo tempo, e ela olhou para mim e disse, você está aqui, está me dando esperança, porque se você conseguiu, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. O que é certo é que ela
foi aqueles meses ali, foi fazendo sozinha, falava comigo, eu falava com ela, e quando chegou janeiro do ano passado, ela veio para dentro da minha mentoria, do Método Vida Após a Depressão, o meu VAD, e ela saiu da depressão. Conseguiu ter alta do médico, conseguiu Uau. fazer ali o desmame da medicação, e ela hoje é outra pessoa, outra pessoa. Porque lá tá, eu ousei contar a minha história. Às vezes a gente acha, minha história, não vou falar, não tem nada a ver, não, isso aqui não vai conectar com ninguém, ou, a vergonha fala mais alto, né? O medo do julgamento fala mais alto. E às vezes é sobre isso, é uma pessoa que a gente consegue mudar e com a nossa história, e isso faz valer a pena, isso é que faz a diferença. Uau. Às vezes a gente fica até sem reação, né? Mas eu acho que é mesmo sobre isso, a gente procurar mudança, né? Então, a próxima pergunta era por que você escolheu essa profissão, né? E eu acho que é esse o intuito, né? Ver vidas transformadas. Sim, total. Eu vivo para isso. Para mim, o meu trabalho só faz sentido assim. É ver as pessoas, é ver a transformação, e é sobre elas, né? Eu me vejo como canal. Há uma frase que eu falo sempre, quando as pessoas me agradecem, eu recebo, obviamente, mas eu digo sempre para os meus coaches, isso é mérito teu. Porque eu podia trazer tudo, né? Eu sou canal, mas se você não vivenciar, se você não pagar o preço da transformação, não vai acontecer. Então é lindo, né? Você vê as pessoas desabrochando, vê elas começando a se permitir, começando a desbloquear, começando a ter atitudes diferentes, né? Desenvolver essa inteligência emocional. Sim. E chegar de sessão para sessão, olha, eu consegui, passei por uma situação, o meu marido falou comigo, eu não respondi. Ou se não, o contrário, né? Eu consegui falar. É lindo demais, é lindo, lindo. E você vai vendo, passo a passo. Porque às vezes a pessoa não tem zero comunicação em casa, ela vem com uma estrutura acabada, porque assim, eu acredito hoje, mesmo eu estando, né, considerada boa e de tudo que eu passei, eu ainda às vezes sinto necessidade de fazer uma sessão ou de ter uma conversa. É como os psicólogos que eu entrevisto fala, é um processo. Tu pode estar bom, mas tem uma hora que tua necessidade vai cantar. Exatamente. E aí você vai mexendo, que aí você mexe num pontinho aqui, no outro pontinho ali. E é importante, às vezes, desenrolar, né, algumas situações. Você dá ali espaço para vivenciar e precisar de ajuda, né? Porque a gente sozinho, dificilmente a gente consegue, né? Eu já ia falar, sozinho ninguém consegue. É assim, não é que só... Eu não gosto daquela frase que sozinho ninguém consegue nada. Porque, não é verdade, né? Mas é mais difícil. Assim, porque a inteligência emocional vem mostrar pra gente que a gente é autossuficiente sozinho. Então, se a gente é autossuficiente sozinho, a gente tem que saber lidar e controlar as nossas emoções para que ela entenda que a gente é autossuficiente sozinho até num certo ponto. E a partir... Sim. Se eu tiver errado, então me corrija, tá? A gente tem, até porque, pelo conceito da inteligência emocional, a gente também são pilares as competências sociais. Né? É um dos critérios. A gente tem a parte competências emocionais pessoais e depois tem a parte competências emocionais sociais. Por quê? Porque também importa o como nós lidamos com o outro, o como nós sabemos aceitar ajuda, o como nós sabemos dar ajuda, né? Então, nós temos a nossa responsabilidade, é nosso, não adianta. Não vai ter como, pode ter 1000 ajudas, mas temos que ser nós, temos cada um individualmente. Mas depois tem essa parte, né, o social, que a gente precisa dos outros. Se dá para chegar sozinho? Dá, claro que dá. Se vai ser tão prazeroso? Talvez não. Se vai chegar tão longe? Certamente não. Né? Sim. Até um Reels que eu postei esses dias, não que foi eu que fiz, eu postei de uma outra pessoa. Se quer chegar mais rápido, vá sozinho. Vá sozinho. Se quer chegar com perfeição, encontre as melhores companhias. Sim. Então, isso é muito real, né? Porque tenha do seu lado pessoas que você admira e que quer ser. Sim. E que é aquele ditado da média das 5 pessoas que você vive. Total. Então, assim,
Quando a primeira vez que eu escutei isso, me chocou muito. Aí, porque tu para e fala assim, as 5 pessoas que eu mais convivo é a média da minha vida? É forte, Que aí tu isso é fala assim, forte. como assim? E se você para, igual eu fiz essa reflexão, que eu parei, olhei onde eu estava, eu falei, eu tô sendo, realmente é igual. E quando tu enxerga isso e olha para si e fala assim, não, já deu, então não quero ser essa média. E passa a ser um pouco superior, as pessoas falam assim, nossa, mas tá estranha. O que É, foi? Está diferente. Aí vem outro lado e puxa. Nossa, você tá numa energia ultimamente, seu brilho mudou, seu jeito mudou. Principalmente as minhas seguidoras de muito tempo, que elas legal. mandam, né? Como reconhecem. Eu tenho uma que virou muito minha amiga, que vai mudar aqui para Portugal. Ela me segue desde quando eu tinha 400 e poucos seguidores, Que 300 e legal. pouco. E ela fala, Cássia, como é notável a sua evolução, a sua diferença, sabe? Eu falo, que bom, né? Que pelo menos vocês estão aí Ah, então para é vigiar e gratificante, ver né? isso, né? É gratificante receber esses feedbacks assim. Agora, é assim, o projeto, o trabalho com um coach e Uhum, um trabalho com um psicólogo. uhum. Hoje todo mundo que está aqui acompanhando a live já entendeu um pouco essa diferença. Ótimo. Mas o coach tem data certa para acabar, para continuar, para fazer novas sessões? Como que é esse trabalho com os É coaches, assim, né? Assim. o, o coaching, ele pode, dá para ter aqui duas abordagens diferentes. Um programa fechado, em que tem prazo para começar, prazo para acabar, não prazo de time, mas, por exemplo, olha, a pessoa contrata aqui 10 sessões, por exemplo. Aí tem aquele timing e vai acabar as 10 sessões e a pessoa fecha aquele ciclo. Ou Sim. tem pessoas que também gostam, olha, fazer uma sessão por mês e vai fazendo. E vai fazendo, e vai trazendo uma demanda, e trabalha aquilo, vai trazendo depois mais outra e trabalha aquilo. Portanto, tem essas duas partes aí. Há quem goste, olha, eu preciso só de 5 sessões, por exemplo. Quem vem com uma demanda emocional muito mais profunda, né, eu acho sempre interessante ter um acompanhamento mais prolongado, fazer ali algo com começo, meio e fim para Uhum. dar para trabalhar, para conseguir trabalhar ali aquilo que está levando, para conseguir fortalecer o emocional, para depois conseguir trabalhar metas e objetivos, que o coaching é isso, né? Ao fim e ao cabo. Por muito que a metodologia do coaching integral sistêmico, a gente tenha a capacidade de trabalhar essas feridas emocionais, que é uma metodologia mais emocional e que tem esse preparo para trabalhar a origem, Uhum. é ainda assim um processo de metas e objetivos para a pessoa chegar em algum lugar. Ela precisa chegar em algum lugar. Quem vem com uma demanda mais profunda, né? E profunda eu digo não caso de psicólogo, porque tem coisas que o coaching nunca vai resolver. Né? E eu tenho, como eu gosto muito de trabalhar essa demanda mais emocional, eu tenho uma psicóloga que eu trabalho em parceria com ela, então, às Ah, vezes, que ou a legal. pessoa vai direto para ela e depois vem para mim, ou conforme for, a gente consegue fazer isso em paralelo. E é sensacional, porque um potencializa o outro. É Sim, maravilhoso. sim, claro. Mas nunca substitui. Então, quando eu falo mais profunda, são demandas que a pessoa está mais fragilizada, mas que não seja caso de patologia, que não seja caso de trabalhar única e exclusivamente com o psicólogo. Aí a gente trabalha mais a fundo, nivela aquele emocional, porque às vezes quando a pessoa está tão debilitada, e muitas vezes eu já vi isso acontecer várias vezes. Ai, foi por causa do coaching que eu fiquei assim. Eu fiquei assim por causa do coaching. Eu fiquei para baixo, eu fui pro coaching e fiquei pior. Por quê? Porque no coaching a gente vai trabalhar metas e objetivos. Vai trabalhar onde você está e onde você quer chegar. O que acontece é que, infelizmente, existem metodologias, existem profissionais que não estão preparados para isso, que não sabem enxergar isso e acabam trabalhando com a pessoa mesmo assim, sem entender o que está por trás. E isso é Sim. perigosíssimo, porque se a pessoa estiver emocionalmente fragilizada, quando ela olhar para um plano de ação, ela vai paralisar, ela não vai se mover.
ela vai, aquilo ficar tipo viado encandeado no meio da estrada à noite, ela vai paralisar. Porque para ela tudo tá negro, tudo tá impossível, tudo tá difícil. Então o que tem que fazer? Trabalhar a parte emocional, a comunicação, o como essa pessoa se vê, fortalecer a autoestima, fortalecer a percepção dela de mundo. E só, e começando com passinhos bebês, né? Olha, então faz isso. Nem traçar, às vezes, metas pequenas. Coisas assim para ela ver que ela consegue. E depois, colocar aí colinha nos sapatos. Não traçar um projeto inteiro e esbanjar, jogar e falar, toma, é isso. É isso que nós vamos fazer, vamos começar agora e pronto. Sim. Não dá. Eu já vi, eu sigo aquela coach, ela é uma coach aqui de Portugal. Ela é portuguesa mesmo. Uhum. É uma bem famosa. Susana Torres. E ela fala muito disso, né? Porque ela é coach nesse nível, né? De fazer acompanhamentos e tudo mais. Sim. E ela conta na história daquele jogador, que ela foi por aí também, que ela ficou famosa. E ela falou que ele sempre se martirizava muito de eu não vou conseguir, de eu não vou... Então, ela teve que trabalhar todo esse processo para depois traçar e falar, pronto, agora chegamos aqui, tu sabe que tu consegue, onde nós vamos chegar então? Aí traça a meta, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, às vezes, tenho processos, quando é logo assim o programa completo, o meu são 10 sessões, né? E às vezes eu levo metade do processo só fortalecendo a pessoa. Tô ali todas as semanas para conseguir fortalecer. Quando eu vejo que a pessoa tá conseguindo, aí eu já dou um espacinho maior agora. Vamos colocar suas metas. Agora vamos pôr os objetivos. E aí sim fazer, porque é mudar o filtro, né? A pessoa tá vendo aquilo com um filtro, tudo dando errado, tudo acontecendo. E realmente tá. E às vezes não é só da pessoa achar. Não, ela tá vendo evidência, ela tá vendo a vida financeira dela andar para trás, ela tá vendo ela ficar sem trabalho, ela tá vendo, ela se está vendo adoecer, porque realmente começa a acontecer, né? As coisas acontecem. E quando, como a gente começa a reverter todo esse processo, mudar a forma que ela tá se vendo, mudar a forma como ela vê o mundo, mudar toda a comunicação, automaticamente começa a mudar. As pessoas param de adoecer, a vida financeira começa a fluir. E é sensacional. É lindo de ver. Isso tudo referente a... São ferramentas, né? Como é que é um pouco o trabalho do coach em si? Como que o coach trabalha? Só por conhecimento? Porque tem pessoas aqui também que podem não saber, né? Uhum. E como você é a primeira Master Coach, assim... nesse nível, é ferramentas, é conhecimento também? Como que é o trabalho, assim? Ferramentas e conhecimento. É importantíssimo. Primeiro, por isso é que eu sempre falo, é importantíssimo nós que somos coaches, principalmente Master, porque e da Febracis a gente trabalha com a metodologia mais emocional. Então, é importantíssimo viver o processo. O próprio profissional vivenciar exatamente tudo aquilo que fala, para saber como é, para saber como é que funciona na própria vida, para depois conseguir trazer, né? Então, é conhecimento, autoconhecimento e ferramenta. Muita ferramenta estruturada, muita coisa que já existe, né? O Paulo Vieira tem aí essa metodologia que ele criou brilhantemente já há mais de 20 anos, então tem aqui algo consolidado. No entanto, às vezes, com a experiência, com as vivências, a gente vai vendo, e às vezes pega uma ferramenta aqui, aquela ferramenta vira outra, e a gente adapta para aquele coach, para aquela pessoa que está ali na frente. Mas é muito baseado em ferramentas emocionais e ferramentas cognitivas, para trabalhar o interno e o externo. A percepção de fora e a percepção de dentro. Sim. Que da hora. E hoje, tendo vários coaches e tudo isso, qual que você acha que é o maior problema, seja mulher, seja homem, é isso mesmo, o maior problema comum, assim, de chegar e falar assim, Tânia, tô nessa situação? É o desalinhamento emocional. É o não saber estar em contato com as emoções, de tal forma a que aquilo já esteja afetando a vida. Porque existe principalmente mulher, homem também faz muito isso, mas nós mulheres acabamos por entrar nesse ciclo muito mais facilmente.
do começar numa fazeção doida. Vou fazer. Aí tá vendo que não tá bem emocionalmente, eu não tenho tempo para isso. Essa é uma fala muito comum. Aí não tenho tempo para isso. E continua fazendo. Aí vê que dá certo, continua. Aí se tem novamente uma caída, e nem falamos de transtorno, nem de ansiedade, nem de depressão, mas mesmo de uma baixa, né? De uma quebra ali da aquela pessoa. bad ali de um dia, de Exatamente. algumas horas. Exatamente, é isso mesmo. E aí dá de novo, e a pessoa continua fazendo, e chega uma hora que a pessoa já não consegue. E é muito comum a fala seguinte: antes dava certo. Antes eu fazia isso e dava certo. Eu conseguia passar, mas agora não. Agora eu não tô conseguindo mais. Por quê? Porque acumula, né? Vai acumulando. Eu dou risada, hoje eu dou risada, né? Porque eu era muito assim. Eu ficava, falava, não, preciso resolver isso, tal. E aqui? E o corpo aparecendo mancha, aparecendo roxo do nada, onde eu não tinha batido nada. E eu acordava mal e eu não, bora tomar um banho, que eu não posso ficar mal. E eu não sabia respeitar o meu corpo. E a coisa mais gratificante para mim hoje, que podem falar, ai, é frescura, quer ficar deitado o dia inteiro no sofá? Quero. Porque o meu corpo hoje precisa ficar deitado o dia inteiro no sofá pensando em nada. Então, hoje eu respeito muito isso em mim, muito. Às vezes eu olho assim ainda e eu falo assim, ai, não é preguiça só não, Cássia, pelo amor, vamos aí. Vamos lá tentar entender. Eu posso tomar café e tudo e o corpo não reage. Eu falo, não, é porque hoje é para ser assim mesmo. Então, eu acredito que nós sabermos respeitar o nosso corpo, respeitar as nossas reações, eu acho que é a chave principal. Ok, precisamos ter foco, precisamos ter disciplina, precisamos fazer acontecer. Mas se o seu corpo não tá bem, como que tu faz acontecer? Aí, por isso que eu ri do que tu falou. Que a pessoa fala, mas antes eu conseguia, agora eu não consigo. Porque antes o corpo tava empurrando. Agora ele tentou de empurrar. Exatamente. Chega uma hora que se a gente não para, o corpo vai nos parar. E tem que ter esse filtro. E é muito importante a gente saber, né, esse descanso. E aí a gente fala, começa a ficar cansado, nossa, eu tenho que parar de fazer tal coisa, eu tenho que parar. Aí começa a desistir de uma coisa aqui, desiste de outra coisa ali. E vai desistindo. E na realidade a pessoa só precisava descansar. Só precisava fazer isso. Um dia. Parar e ficar um dia no sofá. Respeitar, escutar o corpo, né? Igual eu dei essa pausa do Instagram e muitas pessoas vieram, Cássio, o que foi? Tu não vai gravar mais? Eu falei, gente, não é que eu não vou gravar. Eu falei, segunda-feira eu tô de volta e como prometido, segunda-feira eu tava de volta. Mas eu falei, e o Instagram, ele na minha vida é tão engraçado, Tânia, que eu tentei desativar ele os 7 dias que eu fiquei off. Para mim poder desativar, para mim nem mexer mesmo, fazer uma limpa. Eu não consegui desativar. O Instagram não deixava eu desativar. Eu tentava de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde. O Douglas ficava assim, até hoje você não conseguiu. Eu falei, não. Ele não quer deixar eu desativar. Então tá bom, meu querido. Eu já entendi o recado. Tá doida, minha irmã? Fica aí, para com isso, para de doideira. Não vou desativar. E fiquei ali mais no off, postava às vezes alguma fotinha, alguma coisa para o pessoal saber que eu tava bem, porque, querendo ou não, do mesmo jeito que a gente sabe que aqui é uma rede que tem muitas pessoas que vêm fazer o mal, né? Vêm causar o mal, que é o seu mal. Bem. Mas tem muita pessoa que vem falar o bem, que quer o bem, sabe? E eu falo com o Douglas que é isso que me conquista. A pessoa virar e falar assim, ai, Cássia, você não falou nada hoje, mas de eu ver você falando, me deu um ânimo para mim fazer tal coisa. Tu me encoraja para essas coisas. E às vezes eu preciso, eu acho que melhorar um pouco nisso, que eu fico assim, mano, mas será que eu tô fazendo mesmo? Sabe quando bate aquela parte que você não consegue reconhecer? Sei. Mano, mas eu não tô fazendo nada teoricamente. E a pessoa vem essa gratificação, sabe? Como lidar um pouco com isso? Porque eu sei que do mesmo jeito que eu passo, muitas pessoas passam, né?
Uhum, sim, é verdade, é verdade. O que que é importante? E ainda outro dia eu trouxe isso para dentro dos meus stories. Você ter o hábito de celebrar as pequenas coisas que você conquista. Eu falei Por isso quê? essa semana também. Foi, olha aí. Porque é tão. Quando a gente constrói, você faz essa construção do que você tá conseguindo construir, o que você hoje fez de diferente, o que você hoje fez igual e ficou em paz com isso. Né? Nem sempre a gente precisa estar conquistando mundos e fundos, não precisa. É Né? de A pouquinho a construção, pouquinho. exatamente. Né? Olha, hoje uma seguidora disse isso é um ganho. Transformei a vida de alguém, sem saber. O que isso trabalha? Trabalha a tua vontade de continuar. Você tá vendo, é o teu combustível. E também acaba por trabalhar as crenças de merecimento. Porque quando vem alguém que fala pra você, olha, foi você que mudou meu dia, né? Fala, será? Né? Aquelas vozinhas assim que ficam né? Uhum. Aqueles diálogos internos infernais que fica, será que foi tudo isso mesmo? Ah, que exagero. Certeza que ela já devia estar fazendo alguma coisa, de repente aquilo só foi a confirmação e pronto. Nem fui eu. Olha, tô falando nada errado, tô falando alguma coisa errada ainda. É mesmo. É isso, né? E é importante você trabalhar primeiro a tua noção de valor próprio, né? Você vale tanto que você consegue transformar a vida de alguém. E merecimento, de você receber. Se a pessoa tá te trazendo aquilo, recebe. Fui eu. Inspira fundo e recebe. E continua trabalhando isso, é uma constante. Porque aí hoje expande um pouquinho, amanhã expande mais, mas não abre mão de fazer esse exercício do anotar mesmo. Tudo aquilo que você faz diferente, tudo aquilo. Olha, hoje eu me permiti ficar deitada no sofá. Eu até tive ali o diálogo interno, mas eu me permiti ficar deitada no sofá. Hoje teve aquele diálogo interno de alguém falar e vir me dar os meus louros e eu recebi. Isso são ganhos. Sim. São ganhos, você vai construindo. Aí quando você olha para trás, que a nossa mente é tramada, ela é cheia de dados e fatos. Então, se ela tem dados e fatos que olha de onde você saiu, você acha mesmo que você tá construindo alguma coisa para alguém? Tá contribuindo de alguma forma para alguém? Hello, acorda. A mente traz e vem com imagens, ela vem com um dossiê montado completo É. para te provar isso, né? E aí, o que É. você faz? Você começa a construir um dossiê também, dizendo totalmente o contrário. Tá aqui, ó, meus ganhos, foi isso aqui. Aconteceu isso. E você vai, sem teimar, sem. Porque a pior coisa que tem é a gente tentar contrariar essas vozes. Ela é emocional e nós temos que combater ela com o emocional. Né? Apesar dela ser muito racional no sentido de dados e fatos, é das emoções. Então a gente precisa combater com emoções. Aí você vem com aquilo, porque aí vai estar mudando o teu modo de ver, ativa o centro da dopamina, que você está se motivando, você está vendo o que está acontecendo, você tem, olha, tá aqui, eu fiz isso, também aconteceu isso. Você olhar todas as semanas para isso, revisitando, você está construindo uma nova base de É, dados. quando eu tô assim, eu tenho prints, né, do que as pessoas mandam para mim e tal. E me emociona um pouco por isso, porque quando eu tento cair ou eu tô desanimada e tudo, eu volto lá nos Vai prints, lá. eu leio e falo, não, mano, tem um propósito ali, eu não posso. Não... Boa. Por mais que foi há muito tempo, mas não. Sim, é Engole isso. o choro, segura firme e E vai. volta. É o que É. acontece muito comigo. Eu sempre tiro os prints por conta disso, Uhum. porque esse Instagram é a doida aí, excluir Isso, pelo menos tá direct. registrado, Teve um né? dia que eu acordei, eu não tinha um direct mais. Falei, ué, como assim? Cadê as conversas Ai, que eu Jesus. comecei ontem? Meu Deus! O assessor de memória, né? Que às vezes é um assessor de memória. Você vai lá. Aí eu sempre tirei os prints por conta disso, porque é muito gratificante. É. Eu fico cheio de vida e porque eu nem sempre fui assim. Uhum. Eu sempre fui aquela menina muito alta astral, que todo mundo quer ter perto, Sim, que pode falar. Sempre tive o lado influente, né? Digamos assim. sim. Mas tinha o lado ali que é acanhado, que tem o medo, que tem as inseguranças. Então, não é fácil você se tornar uma mulher forte, digamos assim. Não é fácil.
Sim. E eu acho que mesmo você pensando ser o mais forte que você tem uma fraqueza ainda. Sim, e é importante a gente abraçar essas fraquezas, né? Essas vulnerabilidades que a gente tem, é muito importante abraçar. Porque faz parte de nós, né? Faz parte do ser humano a gente ter vulnerabilidade, né? Essa força, a força está justamente em você conseguir estar de pé no momento que você precisa estar de pé, mas se deixar ser vulnerável e pedir um colinho quando precisa também. É muito importante, né? A gente ter essa consciência. Pensar, olha, hoje realmente eu não tô aquele furacão todo não, e aceitar. É um lado que me doía muito, porque eu nunca soube entregar a minha dor. Eu nunca Sim, eu entendo. soube Sim, mostrar essa minha fraqueza. A minha fraqueza era quando eu estava sozinha, pronto, à noite, quando o Douglas trabalhava de 0 hora. Então, ali era o momento da minha fraqueza com Deus. sim. Não é que eu não mostrava para ninguém, eu só mostrava para quem eu sabia que não ia contar para ninguém. Que é Uhum, Deus. sim. Sim, eu Então, entendo que eu também vivi muitos anos assim, só então a vida inteira. eu passei a isso. Só que depois que eu fiz o desenvolvimento pessoal, eu ainda relutei bastante nisso. Deve ter aí um mês que eu mostrei o meu lado emocional para uma Que pessoa. bom. Que bom. E confesso que esse lado emocional assustou. Porque a pessoa tá sempre, né, para ver você assim. Quando Sim, você mostra o seu emocional tido, teoricamente, sim. opa, como assim? Ela não é assim? O que está acontecendo? Uhum. Então, você mostrar o seu lado difícil é difícil. Você É um fica... exercício, né? E é mais difícil porque, na realidade, dentro da nossa sociedade, né, a gente precisa ser visto como forte. O que que a gente cresce escutando? Engole o choro, não precisa chorar. Você tá chorando só por causa disso? Então, desde muito pequenininho, né, a gente vem, os nossos pais passaram por isso, replicaram em nós, e a coisa foi sendo assim. Então, a gente escuta isso desde muito cedo, está muito enraizado em nós, né? Ai, que feio chorando, Nossa, esse engole o choro é doído, né? porque é o que É. a gente cresce ouvindo Engole definitivamente. mesmo, né? E hoje, se você olhar aquela sensação de quando for chorar, é a mesma sensação da criança. É, Aquela dá chega a doer. um nó aqui, Exatamente, né? exatamente. É a criança, né? Por muito que você queira, tá programado em você outra coisa, né? Tá programado um engole um choro, né? Um olhar feio para uma criança que está chorando, aquele olhar de desaprovação, o adulto olhando e fazendo assim, né? Então, a conotação que tem o mostrar a vulnerabilidade é muito má. Então, ainda se torna mais desafiador da gente conseguir contrariar aí essa tendência, né? É óbvio que nem todo mundo vai precisar ver, porque nem todo mundo está do nosso lado. Essa que é a realidade, né? Mas as pessoas certas, sim, por que não? Né? E exercitar, é exercício. Sim, e para mim foi libertador, porque eu consegui olhar mais ainda para mim. Eu falei, não, se eu fui capaz de mostrar, eu sou capaz de cuidar da Cássia agora um pouco. Que E bom. venho me concentrando mais em mim. Porque é o que a Paty falava, você tem um gênero tão forte de cuidar das pessoas, de sempre querer cuidar, de sempre. As coisas precisam estar bem lá primeiro para depois estar com você. Se não É. tiver com você, tá bom, a pessoa tem que estar bem, o meu Uhum. marido tem que estar bem, a minha amiga tem que estar bem. Mas espera aí, e a Cássia tá bem onde? Em que momento que a Cássia tá aí que eu não tô vendo? Então é uma coisa que eu agradeço imensamente ela por ter aberto para mim. E Sim. eu tenho certeza, gente, que quem tá aqui se quer passar por um coach, a Tânia também faz isso porque elas têm a formação no mesmo lugar, né? E é muito importante isso dentro da gente. Demais. Porque eu olho assim para trás e falo quanto eu esqueci de mim para cuidar dos outros, sabe? O quanto eu deixei me desgastar, me colocar para baixo, me colocar sempre em segundo plano. Sim, sim. E isso não é o correto. Isso não é o correto, não é o correto para mim. Quem está aí do outro lado não é o correto para você. Não é. Porque é aquele perfil, né? Você tem aquele perfil que é o perfil perfeito para as pessoas usarem e abusarem.
Você vai querer ver todo mundo bem, você vai se preocupar com todo mundo, vai querer o bem-estar, colocar todo mundo de alto astral, vai trazer o alto astral, né? Então acaba que as pessoas se sentem muito no direito de fazerem, de abusarem, de estarem. E se você, como não tinha, já estou usando passado, que agora eu estou profetizando que você Isso aí, tem. amei. Não tinha habilidade de, ei, pera, eu também preciso falar. Eu também preciso colocar aqui para fora algumas coisas. Então acaba ficando para segundo plano. E as pessoas vão deixando, não, ela tá sempre bem. É que nem ocorre para as pessoas que de repente você não tivesse bem. Tá sempre tão bem e elas assumem que é assim e aquelas relações se encaixam dessa forma, né? Você lidando com as pessoas, suportando tudo, todo mundo desabafando, você fazendo tudo para todo mundo e as pessoas simplesmente recebendo. É. Só recebendo. Era mesmo Né? só sobre isso. Yeah. E hoje eu falo, vem a mim e fala assim, olha, amiga, tá bem, eu escuto, mas hoje eu não tô legal, tá bem? Então eu vou escutar e às vezes tu pode escutar de mim o que você não quer escutar. Então, quer continuar a conversa? Vamos continuar. Mas se você escutar alguma coisa que não queira, desculpa, já não vai ser culpa minha. Tá avisando, né? Eu já tô avisando. Então, aí até vira e fala, não, então deixa, amanhã a gente conversa. Porque sabe. Fala, opa, então começaram a entender que eu tenho o meu momento. E quando eu falar que eu não tô bem, que eu não quero conversar, tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu preciso estar cuidando ali de mim. É a Cássia que precisa conversar com ela mesma agora, sabe? Sim. Então, eu agradeço muito ao coach. Nunca fiz psicólogos, nunca passei por psicólogo. Acho que eu preciso passar pelo menos uma sessão para me entender um pouco. É muito também. legal, tá? Terapia é sensacional. Pois é, porque o coach me ajudou muito na minha vida. Muito, muito. Me transformou muito. E que para eu olhar para uma mulher do começo da pandemia, para a mulher de hoje, eu trabalhei sempre. A minha empresa não fechou. Então, eu nunca parei de trabalhar. Então, eu era muito ativa na mesma. Só que hoje eu consigo olhar para mim, eu consigo olhar para a Cássia precisa de um tempo sozinha, a Cássia vai para a praia sozinha amanhã. E era coisas que antes de eu me fechar tanto, eu ia. No começo, no primeiro verão que tinha aqui, eu ia para a praia sozinha e ficava na praia sozinha. E eu parei com isso. Porque eu achava que eu sempre precisava ter alguém ali comigo para me fazer alguma coisa. E eu sou alucinada com praia. Eu amo praia, eu amo a água. A água que pode estar gelada, o que for. Eu entro e passo horas lá. Eu entro e passo horas. O Douglas não coloca o pé. Então, assim, eu me energizo ali no mar, sabe? Eu amo o mar. Então, hoje eu até brinquei com ele, que a gente estava almoçando, falei, amanhã eu vou pra praia, que está calor demais, hoje eu não vou, porque tem lá, mas amanhã eu vou. Ele, mas com que você vai? Eu falei, vou sozinha. Pega o comboio ali, pega o metro, eu tô lá na praia. Exato. Então eu tô aprendendo a viver mais em minha companhia, sabe? Comigo mesmo. E, gente, é surreal. Vocês que estão aí do outro lado, depois chama a Tânia. Faz o orçamento. Porque eu acredito que para tudo a gente dá um jeito, né, Tânia? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Não dá para começar grande, começa pequeno. Tudo tem jeito, tudo tem jeito. E hoje, assim, já trabalhando, já praticando, qual que você acha que é a verdadeira missão da Tânia, assim? É colocar as pessoas em contato com quem verdadeiramente elas são. Livre daqueles perrengues emocionais, não vivendo só sob o efeito do que a criança sofreu, mas sendo dono, o adulto da sua própria vida. Olhando para si mesmo e falar, uau, eu sou isso tudo? E isso é sensacional. Sensacional. Que a gente se impressiona com o resultado que a gente vê, né? Eu me impressionei muito com o meu resultado. Muito. Que eu não imaginava. E às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu nunca passei por um trauma na infância, eu nunca passei por isso. É porque não lembra, né? Exatamente, mas está produzindo efeito até hoje. Mas está produzindo. Explica um pouquinho disso. Como é isso, Tânia?
Às vezes a pessoa não lembra, ela não sabe, só que Uhum. isso causa um estado emocional nela, né? Sim, sim. Como que é um pouco esse... Existe explicação Isso aqui para esse processo? existe, Se eu existe estiver sim. fazendo pergunta que não tem nexo, tu me corrige, mulher. Não, tem nexo sim, e existe sim. Nós temos o nosso ambiente emocional de memórias. Há pessoas que lembram de tudo, há pessoas que lembram de partes e há pessoas que não lembram de nada. Eu lembro de Tudo aquilo. partes. Eu sou dessa que Pronto, lembra de partes. ok, ok. Tudo que é vivência fica gravado nesse ambiente emocional. O que que acontece? Quando a pessoa vive, na infância não existe filtro, não tem um discernimento racional e cognitivo. Tudo que a criança vivencia é de uma forma emocional. Então, é atribuído sempre um significado emocional. Passei por uma situação e às vezes não precisa ser um trauma forte. Tem tudo a ver com o significado que aquela criança vai dar. Né? Eu já vi uma criança, um adulto, que em criança deu o significado de uns sapatos apertados que um outro adulto que não eram os pais calçou nela, e aquilo virou como sendo, ela teve que se sujeitar a algo e não tinha voz. Então aquilo traumatizou e foi uma situação que poderia ser vista como banal. Então tudo tem a ver com o significado que cada criança vai atribuir e cada uma vai atribuir de uma forma. É muito engraçado quando você vê, por exemplo, uma família pegar 2, 3 irmãos que vivenciaram a mesma coisa, talvez dois dê o mesmo significado, mas sempre vai ter um que dê um significado diferente. Por quê? Porque é a percepção de mundo que a criança está formando. Então vai ficando guardado. Quando existem traumas, existem ali os fortes impactos emocionais, que esses geram crenças muito enraizadas sobre quem a criança é e como ela vê o mundo. Né? Não só é crença dela própria e crença de reconhecimento, o que ela vê sobre as pessoas que estão à volta, o que ela vê de situações. E tudo isso vai ficando registrado, sem saber. Quando existem memórias positivas, também ficam. Memórias negativas, ficam. Lapsos de memória. O que são os lapsos de memória? Crianças que são deixadas muito tempo fazendo a mesma coisa, vendo televisão, brincando sozinha, pais que estão fazendo sempre ocupado e deixando a criança mais de parte, né? Às vezes vai para casa de uma avó, porque os pais precisam trabalhar, e às vezes, gente, não quer dizer que os pais foram maus, eles deram o que deram. Né, deram o melhor que conseguiam. Mas isso vai gerando mácula. Né? Às vezes fica na casa de avós, porque os pais precisavam trabalhar, e na casa daqueles avós passam o dia assistindo televisão, passam o dia inertes, fazendo nada. A criança cria uma realidade paralela, e isso gera esses lapsos de memória, de não lembrar. Depois tem a parte também, que quando são memórias muito traumáticas, dependendo de como for, a criança pode se proteger e bloquear aquela memória. Só que tudo isso está bloqueado, mas as crenças já foram geradas, o significado para cada emoção já foi dado, e todos os gatilhos que depois na vida adulta vão chegar, estão lá, já estão formados. Então, às vezes a gente vê adultos, vamos supor, muito dependentes emocionais. Provavelmente foram crianças que passaram por uma infância em que os pais trabalhavam muito e não conseguia estar com os pais durante muito tempo. E tentava chamar a atenção dos pais de alguma forma e nunca conseguia. Estava sempre tentando numa tentativa desenfreada de chamar atenção. Às vezes crianças que estavam indo desenhar mais, fazendo coisa mais bonita. Outras crianças gritando, saltando, fazendo coisas que não deveriam fazer, porque assim sabiam que chamavam a atenção dos pais. E hoje se tornam adultos o quê? Que estão constantemente atrás de pessoas que não estão disponíveis. Seja Querendo amizade. chamar atenção. Sim, seja amizade, seja em várias relações, nem só relacionamento amoroso, mas amizade, mesmo dentro de trabalho. Tem adultos que carregam isso para dentro do trabalho e não sabe por quê que isso está acontecendo. E tem tudo a ver com essas vivências, tudo a ver com coisas que viveram. Outro exemplo, não consegui, hoje, olha, não consigo demonstrar afeto, não demonstro afeto, não consigo me conectar com pessoas, né? Pode ter sido pessoas que na infância tiveram pais demasiado autoritários, que não davam espaço para isso acontecer.
que não mostravam também amor. Ou que diziam que coisa feia é chorar, coisa de bebê. E isso tudo vai ficando registrado e a gente não sabe de onde vem, tá vivendo simplesmente sob a influência de tudo que aconteceu e às vezes vem aquela aflição, fala, meu Deus, por que eu não consigo parar isso? Porque de forma racional chega a ser idiota. Eu falo, quantas vezes eu já vi pessoas dizer, gente, coisa mais idiota, como é que é possível reagir dessa forma? Como é que é possível eu não conseguir me conectar, alguém falar pra mim que me ama, alguém falar pra mim, e eu não consegui. E Não querer consegui e não conseguir. responder, né? Porque às vezes Exatamente. também pode até responder, mas não é uma coisa sincera, é dali da boca para Sai um fora. negócio assim meio estranho, soa estranho. Eu acho que o exemplo do engole choro é muito nítido nisso, né? Sim, Por a muito. gente achar. Então hoje a gente não é forte, a gente acha que é forte por É, causa de tudo isso que veio acontecendo, né? exatamente, exatamente. E vai ficando gravado. Enquanto a gente não entra em contato com essa criança interior, com essas emoções, para arrumar, dificilmente a coisa avança. E mesmo com quem não se lembra de muita coisa, é possível trabalhar. Mesmo que pode não fazer o trabalho de dentro para fora, mas faz daqui, do presente para trás. Sim. E é impressionante que muita coisa vai desbloqueando. Meu marido, por exemplo, ele tinha lapso total de memória da infância. E depois que ele começou a viver o processo, começou a andar esse caminho, ele começou a lembrar de coisas que ele não tinha noção mais. Porque está gravado. A gente é que vai bloqueando e vai deixando ele ficar guardado. Vai jogando para trás, né? Isso, vai ficando no inconsciente. O inconsciente é aquele que está conduzindo a vida o tempo todo. Enquanto a gente não toma consciência, o consciente é que vai conduzindo tudo. E conduz da pior forma possível na maioria das vezes. Você vai tomar decisões erradas, vai tomar decisões achando que são racionais, mas na realidade é tudo emocional. Tudo a ver com... Então, e hoje, assim, como que a gente consegue transformar uma situação negativa, né? Porque isso é uma situação negativa do passado, em um aprendizado para a gente não sofrer com isso tanto assim mais. Sim, então olha, coisas assim que dá para fazer sozinho, que não precisa estar fazendo nada, que não precisa estar vivendo Dica, processo gente, nenhum. pelo amor de Deus, Exatamente. anotem! Segura aí. Vai ficar Primeira salva lá, delas. tá? Primeira delas é você conseguir desenvolver a inteligência emocional. Você aprender a olhar para situações e saber que nada foi feito para te destruir. As situações estão acontecendo, não é você pensar, isso não é para me destruir, que muitas vezes acontece isso, né? Ai, meu Deus do céu, tá tudo estivesse conspirando contra, né? E, então é parar, falar, primeira coisa, consciência. Isso não está acontecendo único exclusivamente para me destruir. Está acontecendo e você saber. Se for uma situação negativa, primeiro que tudo, recebe a emoção que está vindo dessa situação. Recebe, não vale a pena lutar contra. Se estiver frustrado, sente. Se estiver triste, sente. Se estiver com raiva, sente. Admite. Dá espaço para a emoção, né? Exatamente, exatamente. E põe um limite. Põe um limite para a emoção, deixa essa emoção chegar assim, mas põe um limite para ela acabar. Põe um limite para você não arrastar aquilo demasiado e ficar se alimentando daquela emoção tempo além do que ela é necessário. E aí pensar, o que eu posso fazer com isso agora? Como é que eu posso fazer? Onde eu posso mudar a situação? Não posso mudar? Ok, então onde eu posso mudar? O que eu posso fazer de diferente para eu não ficar vivendo aqui dentro dessa situação? E seguir, e deixar claro. Nem sempre a resposta vem na hora, mas ela vem, ela acaba por vir. Se eu tiver antenada para aquilo, a resposta vem. Outra coisa, mudar a narrativa. A nossa comunicação tem um poder gigantesco. Então, imagina que aconteceu de eu ter batido o carro, de ter furado, bateu o carro, furou o pneu e ainda fui multada. Vamos imaginar uma situação assim. A narrativa padrão. Eu não acredito que tudo isso me aconteceu. Meu Deus do céu, o que mais que falta me acontecer? O que mais que falta me acontecer? Exato. Olha, além de furar o pneu, bati o carro, ainda fui multada. Ai, gente, só comigo. Eu mereço.
narrativa padrão, que é aquela narrativa da vítima. Querendo ou não, é a vítima, como se tudo tivesse acontecendo para destruição e para narrativa de herói aprendiz. Respirar fundo. Onde foi que eu me distraí para isso acontecer? Por que eu fui multado? O que aconteceu? Ok, o que eu posso tirar de aprendizado daqui? Olha só, né? E ver, bati o carro, graças a Deus, não me machuquei. Né? Olha, tô chateada, tô irritada, mas vamos pensar positivo, podia ter sido pior. Imagina se eu tivesse batido e me machucado, não me machuquei. A multa, ok, se eu tô levando multa, é da minha responsabilidade, tem alguma coisa que eu deixei de fazer. Né? O que eu posso aprender para a próxima? Mudar a narrativa. A mudança da narrativa, aquilo que a gente comunica, vai transformar os sentimentos completamente. Né? Enquanto que a outra narrativa vai te colocar numa posição, o que mais falta acontecer? E é impressionante, quando a gente pergunta o que mais falta acontecer, vem sempre, olha, faltava isso aqui, toma lá. Sempre acontece, o que a gente está esperando. Né? Eu falo muito da lei da atração, né? O quanto a nossa palavra tem poder. Muito, muito. Tudo, totalmente. E esse tipo de comunicação vai trazer sentimentos de frustração, vai deixar irritada, vai te deixar raiva. E aquilo vai ficar fermentando até a próxima situação. Ah lá, tá vendo? Outra vez. Outra vez. Enquanto a outra você tá travando. É como se você tivesse ali um cano roto e você estivesse vedando devidamente e deixa a água fluir agora. Consertei, fui direto ali ao ponto. A situação não deixa de ser chata, mas a visão, a forma de olhar para a coisa é diferente. É diferente. Uau. E logo vai ter outro tipo de sentimentos associados. E vamos pôr, a pessoa passou, superou, tá tendo esse autocontrole, mas o que ela faz para ela não poder cair de novo, assim? Trabalhar constantemente, autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação. Isso qualquer pessoa pode fazer, sem precisar estar fazendo nada. Comunicação, atenção às palavras que saem da tua boca, atenção à tua postura, atenção àquilo que você comunica sem nem abrir a boca. Porque tudo isso é o que vai atrair novamente situações assim. Então, parando com isso, travando, mudando essa comunicação, é muito mais fácil de não voltar a acontecer. Há muita coisa que dá para fazer, vive, por exemplo, uma análise de perfil comportamental. Olha como foi transformador, né, para você. Olha como é que foi transformador. Você se entender, você entender quais é que são os teus pontos de melhoria, né? Você saber que você parar de ter determinados comportamentos vai parar de atrair certo tipo de pessoas, com certo tipo de vícios, né? E tudo isso favorece a que as coisas negativas parem de acontecer. Livros, vídeos, tem tanta coisa gratuita. Às vezes eu vejo pessoas, não tenho dinheiro, essa coisa é para quem tem dinheiro. Não, gente, tem tanta coisa gratuita, tanta coisa acontecendo. Olha a gente aqui, né? Olha a gente dando aqui totalmente gratuito. Tem vídeos, tem livros, tem muita coisa. Tem muita coisa gratuita. Sim, muita coisa. Então é investir pesado aí mesmo, colocar tudo nisso do autoconhecimento, porque quando a gente se conhece de dentro, é muito mais fácil aqui fora as coisas estarem alinhadas, porque é tudo um espelho. Né? E tá fluindo como a gente procura, né? Exatamente. E às vezes a gente quer fluir, quer ir para um caminho, mas a gente também não sabe recuar e falar, opa, não é esse caminho que eu tenho que ir, né? Eu tenho que parar por aqui e dar um jeito de buscar uma outra coisa e focar nessa outra coisa e fazer ela dar certo. Sim. Saber os nossos limites, né? Exatamente. E podendo procurar ajuda, gente, porque sozinho dá sim, né? Não vou dizer que não, é mentira. Dá para ir sozinho sim, mas com ajuda vai muito mais rápido, vai de forma muito mais assertiva, com um caminho assertivo, né? Você ter ali, você não ficar tentando aqui, tentando ali. Não, vai, procura alguém que você se identifica, procura uma metodologia que você se identifica e vai, e segue com alguém de confiança que vai conseguir te conduzir e encurtar o caminho, né? Aquele caminho que seria tortuoso,
encurtar. Te ajudar a passar pelo vale, mas um vale mais curto, né? Exatamente. Entender que o vale simplesmente é uma passagem para chegar no pico. Uau, Tânia. E uma frase assim, não digo, não, porque eu não gosto assim de. Eu mudei muito a minha palavra depois, né? Porque eu sempre falava motivacional, mas a motivação sem a ação não adianta nada, né? Sim, Então, o exato. ativacional para esse povo que está Uma nos frase assistindo, que ficou ativacional. aqui 1 hora com a gente. Já passou tudo isso? Mulher, já é 10h15. Meu Deus, dei nem conta. Flui, aqui as coisas fluem, que eu falo que minhas lives, se eu pudesse, eu vou chegar nesse patamar em nome de Jesus, de ser pelo menos umas 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, sabe? Porque aqui eu tenho que conciliar para toda quarta eu nunca trabalhar à noite, ou eu tá de folga. Sim, sim. Então, a gente tem que. Mas diz lá, uma ativacional, assim, bem. Uma frase ativacional. Que é assim, para a Tânia é fundamental. Uma frase da Camila Vieira, que eu adoro essa frase. É uma frase que não precisa ser fácil, basta ser possível. Uau! Tênis água para vocês, tá vendo? Meu Deus! Essa frase faz muito sentido. Ou seja, se é possível, tem o caminho, né? Sim, não precisa ser fácil. A gente ah, mas isso é muito difícil, isso é muito difícil. Tudo bem, não precisa ser fácil, basta ser possível. Se é possível, vambora, vai acontecer. Uau! Uau, Tânia. Hoje a minha live, eu não consigo ver quem tá online. Eu não tá recebendo caixinha, porque não consegui colocar no Stories, não deve ter recebido pergunta, porque nem que seja um live boa, alguém manda. Então, gente, desculpa por isso, mas meu Instagram tá demais. Não sei se a minha produção tá aí atrás, não consigo ver. Por favor, tem 2 pessoas online vindo a gente ao vivo. Tirem o print, me mandem no direct, por favor, para eu postar. E antes do print, eu quero agradecer imensamente essa entrega, esse bate-papo que foi maravilhoso. A gente vai fluindo, vai entregando, e eu acho que Deus vai colocando o que a gente tem para falar para fora, né? Total. Muito, muito obrigada pela sua participação. Esteja à vontade para voltar quando quiser. Se tiver algum projeto novo do Ela. Cássia, preciso falar do projeto. Vamos fazer uma live. Boa. Tamo aí. Conte comigo porque precisar. Eu sei que eu sou muito corrida também por trabalhar em outro lugar, cuidar de casa, cuidar do Instagram. Porque as pessoas acham que é fácil, né? Ai, Instagram é facinho. Vem cuidar para tu ver. Vem para ver. Vem fazer para tu ver. Vem criar, cachar conteúdo para não ser tão igual o outro. Não é fácil, mas obrigada pelo esse tempinho, obrigada por essa 1 hora aí com a gente. Pode ter certeza que vai mudar muitas pessoas, vai mudar o mindset de muitas pessoas que pensavam coisas que até eu mesmo citei de exemplos comigo. Sim. E que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para alguém, vai fazer a diferença na vida de alguém. Ótimo, eu que agradeço também. Obrigada por me receber aqui. Foi sensacional, papo super gostoso. Estou super à disposição. Pode convidar que eu volto. E espero você no próximo Mulher Autêntica. Vou, mulher, eu vou. Aquele sábado eu tinha uma semana e não podia ir. Esse sábado eu trabalhei. Mas eu vou, mulher, eu vou. No próximo eu vou. Vou fazer de tudo para ir, vou sim. Espera lá só um minutinho, por causa que às vezes pode dar um delay. Então a gente trava no sorriso aqui um pouco. Vai lá. Tirem aí, gente. Deixa eu tirar um sem a caneca para caso alguém não tire. Pronto. Beijo, meu amor. Boa noite. Beijo no teu pequeno. Obrigada por tudo, tá? Obrigada. E obrigada. Seja luz, continue sendo luz assim na vida das pessoas. A Tânia, eu só conhecia ela através do Instagram, gente. E depois disso a gente já teve em 2 cursos juntos, 2 eventos juntos. E foi um prazer conhecer ela, o pequeno dela. E toda a sua família, né? Porque a família tá sempre junta. É verdade, é verdade. Olha,
Obrigada, viu? Continua aí esse teu caminho lindo e conta comigo. No que precisar, Amém, né? conta Amém. Em comigo. nome de Jesus, eu vou continuar, pode deixar. Um beijo pra você, fica com Beijo. Deus. E Amém. Fica com obrigada, Deus viu? também. Obrigada, Beijo. cara. Tchau. Beijo. Pode sair que eu fecho. Beijo. Uau, gente suada. Mas que live, hein? Como todas as outras, né, gente? Nosso Deus, como todas as outras, mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, bate em coisas que a gente nem imaginava sentir, nem imaginava estar sentindo. Mas o podcast é para isso. O podcast está aqui para te ajudar no que for preciso. E nós vamos continuar cada dia mais aqui. Cada quarta-feira sendo uma melhor do que a outra. E quarta-feira que vem tem outra pessoa mega especial passando por aqui. Esse foi o nosso 8º episódio. Estamos quase chegando no 10, hein? Uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a noite de vocês. E amanhã eu tô de volta nos stories, né? Aqui não, já ia falar, amanhã eu tô de volta. Queria, mas não. Um beijo, meus amores. Fiquem bem e até quarta-feira que vem.